Bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar nossa segunda palestra do dia, sexta palestra desse encontro, né, de defensores e defensoras públicas do Estado da Bahia. Eu acho que a gente está, eu tenho certeza que vamos encerrar com chaves de ouro, com dois colegas que eu admiro demais, né, são dois colegas lutadores e companheiros aí nessa luta dos direitos da criança e do adolescente. Então, é com muita que eu vou apresentar o palestrante de hoje e o moderador, para falar sobre a palestra 30 anos do ECA, desafios para a Defensoria Pública na assistência integral do adolescente em conflito com a lei. Eu vou apresentar o Dr. Bruno Moura, defensor público, titular da segunda DP especializada na defesa da criança e do adolescente da Defensoria Pública do Estado da Bahia, pós-graduado em Defensoria Pública. E para conduzir essa mesa, eu vou apresentar o doutor André Cerqueira, defensor público do Estado da Bahia, coordenador da 5ª Defensoria Pública Regional de Juazeiro, professor da Autarquia Educacional do Vale de São Francisco, mestrando em Direito pela Universidade Federal da UFBA. Então, é com muita alegria que eu passo a palavra para André. Bom dia a todos e a todas. Bom dia ao meu colega, doutor Bruno Moura, também. Bom dia à nossa queridíssima coordenadora, doutora Gisele Aguiar. Bom dia a todos os que estão acompanhando esse encontro maravilhoso. Eu gostaria, nesse primeiro momento, de agradecer a oportunidade, doutora Gisele, que nos foi franqueada pela Coordenação da Infância, pela Escola Superior, doutora Soraya também, de participar como moderador de uma discussão tão importante com o doutor Bruno, nesse terceiro encontro de defensores e defensores públicos da infância e juventude da Bahia. Encontros como esses, doutora Gisele, doutora Soraya, são extremamente importantes, são extremamente louváveis e, de fato, a coordenação especializada, juntamente com a Escola Superior, está de parabéns por promover, inclusive nesse período de pandemia. Vejam que, mesmo nesse período, com todas as dificuldades que nós estamos para nos adaptar a esse tipo de formatação, nós não perdemos a tradição de nos encontrarmos anualmente, e eu tenho certeza que essa tradição ela veio para ficar, ela vai continuar, e nós vamos anualmente discutindo, debatendo, nos aprofundando para buscar uma infância e juventude melhor, não apenas no estado da Bahia, como em todo o Brasil. Então, é com muita felicidade que eu participo dessa segunda palestra do dia. Difícil, né, dividir, doutora Gisele, esse espaço com tantos palestrantes importantes que passaram por aqui, doutor Bruno, que aí está, doutor Eufrásio, doutor Rodrigo Azambuja, doutora Daniele, Peter, enfim, tanta gente boa que passou aí antes, que trabalhou temas tão importantes, e para nós, eu tenho certeza que também para o meu colega doutor Bruno, é difícil nós dividirmos esse espaço com tamanha qualidade de palestras que foram apresentadas aqui nesse terceiro encontro de defensores e defensoras públicas da Bahia. Então, sem muitas delongas, eu já feita a apresentação do nosso palestrante, doutor Bruno Moura Castro, eu já passo a palavra para ele, para que ele possa dar início à palestra número 2 do tema de hoje, da nossa manhã. Tenho certeza que todos vocês irão poder aprender bastante com os ensinamentos que serão expostos e com a experiência que o doutor Bruno tem à frente da segunda Defensoria Pública Especializada da Infância e Juventude, com o tema 30 anos do ECA, desafios para a Defensoria Pública na assistência integral do adolescente em conflito com a lei. Doutor Bruno, o senhor está com a palavra. Bom dia a todos e todas. Queria inicialmente agradecer o convite da coordenação, da DEDICA, a doutora Gisele, de estar nesse espaço desse encontro. Agradecer também a SDEP, na pessoa da doutora Soraya. Esses encontros temáticos são fundamentais para que a gente otimize a nossa atuação como Defensoria Pública, para que a gente pense, enfim, soluções sistêmicas para a nossa atuação.
E espero que esse terceiro encontro seja o terceiro de muitos outros que ainda virão, porque uma das coisas que a gente aprendeu na pandemia é que essas reuniões virtuais, elas podem funcionar sim, né? E a gente sabe que muitas vezes a gente tem dificuldade de reunir presencialmente, mas espero que esse legado fique da pandemia. Dizer que é fundamental a gente fazer esse intercâmbio com outras defensorias. Eu fico extremamente honrado de dividir o mesmo espaço com colegas como Peter, como Eufrásia, como Rodrigo, como André, como Marcos ontem, Laísa, Claudinha, referências não só da Defensoria Pública brasileira, mas eu diria que referências da infância e juventude brasileira, né? Essas pessoas que falaram aqui ontem e hoje são referências da infância e juventude brasileira. E essas trocas de conhecimento e de experiências são fundamentais para que a gente possa construir uma infância e juventude melhor no nosso estado, que a gente possa construir uma atuação que, de fato, conduza à realização dos fins que a gente quer, né, que é a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Quando eu pensei nesse tema, eu pensei em algo realmente mais abrangente, e aqui eu não quero propor nenhuma solução, eu quero apenas dividir, compartilhar com os colegas reflexões e inquietações que eu tenho nesses quase 8 anos como defensor público da área infracional, e talvez deixar algumas provocações, né, para que, a partir dessas provocações, a gente possa começar a pensar e trilhar caminhos para a nossa atuação na área infracional e na infância e juventude como um todo. Eu preparei aqui alguns slides, eu sei que o tempo não é tão grande assim, então algumas coisas talvez eu não consiga falar, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Não tem como se falar nesses 30 anos do ECA sem a gente primeiro fazer um breve histórico do que foi a infância e juventude, especialmente no século XX, né? E aí a gente tem como marco o primeiro Código de Menores, de 27, que Marcos até falou isso ontem, né, que realmente é um passo à frente quando a gente pensa que crianças e adolescentes eram tratados de forma indiferenciada em relação aos adultos, né, conviviam em mesmo espaço de cárcere, por exemplo, e a gente, a partir do Código de Menores e da doutrina tutelar, a gente passa a ter um tratamento diferenciado. Óbvio que aí a gente vai verificar e vai entender os inúmeros desdobramentos dessa doutrina tutelar, mas a época, de fato, é algo que foi um passo à frente no tratamento à criança e ao adolescente. Eu trouxe aqui algumas características da doutrina tutelar, e aí, durante a minha fala, eu vou também abordar o quanto elas ainda estão na nossa atuação prática, né, no nosso dia a dia. Uma das coisas que traz a doutrina tutelar é a ideia de institucionalização como a solução para o problema da infância e juventude. Então, a gente não tem, à época, uma atuação preventiva de defesa de direitos da criança e do adolescente, é uma atuação preventiva com esse público. A atuação é meramente repressiva, ou seja, nós temos um problema, que é a criança e o adolescente, e a solução do problema é institucionalizar ele. E aí a gente entra no ponto da própria ideia da situação irregular, ou seja, a infância e juventude reduzida à ideia de tratamento para aqueles adolescentes ou aquelas crianças que são, entre aspas, problemas, né? Seja o que comete ato infracional, seja a criança que é vulnerável, abandonada, né? Que essa restrição da infância demonstra, ao meu ver, um aspecto meramente repressivo para atacar o problema que se colocava em relação a essas crianças e esses adolescentes. E aí, ao decorrer do século XX, a gente vai verificar um verdadeiro processo de higienização social mesmo, né? Porque quem eram essas crianças que
que estavam sendo institucionalizadas? Eram crianças pobres, eram crianças que eram abandonadas ou eram vulneráveis por alguma perspectiva, diante da pobreza, muitas vezes, da família, que vai se reproduzir nessa criança, que vai virar um adulto e vai ter um filho que também vai ser institucionalizado, porque não vai ter condições de criar, e esse ciclo era um ciclo sem fim. E aí a gente tem esse grande processo de higienização social que ocorreu no século XX, e quando a gente fala de institucionalização, eu não consigo deixar de lembrar de Capitães da Areia, né? Que é um livro de 37, ou seja, 10 anos após a entrada em vigor do primeiro Código de Menores. E tem um capítulo do livro, para quem leu, que ele fala sobre Pedro Bala é apreendido, né? E aí ele vai para o reformatório. E lá ele descreve, Jorge Amado descreve como é esse reformatório, que tipo de tratamento ele é dispensado a Pedro Bala dentro desse reformatório, que depois a gente vai ver que não é nada diferente do que foram as FEBEMs, né, até o final da década de 80, que o estopim daquelas rebeliões da FEBEM foi talvez o ponto final desse, pelo menos do ponto de vista legal, dessa ideia minorista, porque viu que não estava funcionando aquilo. Outro ponto também do menorismo, que é importante que a gente perceba, é a discricionariedade excessiva do juiz, né? Ou seja, que tem como consequência uma ideia extremamente paternalista desse juiz, ou seja, o juiz, dentro de uma visão de uma sociedade patriarcal e enfim, de inúmeras questões que vão também envolver questões morais, primeiro cabe à família, digamos assim, de alguma forma, tratar essas questões. Se a família falha, e muitas vezes falha diante da sua condição social, o Estado, na posição do juiz, assume essa função de dizer o que é melhor para essa criança e adolescente, e de forma extremamente discricionária, né? O Código de Menores tem, por exemplo, a previsão de apreensão de adolescentes por desvio de conduta. O que é desvio de conduta, né? O que é desvio de conduta? É só uma chave, um mecanismo de higienização social, ao meu ver. E dentro dessa ideia de discricionariedade, a gente vai ter uma ausência de regras claras e procedimentos para lidar tanto com a questão do adolescente que está ali abrigado por uma vulnerabilidade e também o adolescente que está ali pela prática do ato infracional, tanto que não há uma distinção clara entre esses dois públicos, né? O adolescente do ato infracional e o adolescente acolhido, tanto é que eles conviviam em alguma medida até em espaços similares, né? E isso, para mim, demonstra, como eu falei, um claro processo de higienização desse público. E o Código de Menores, é bom lembrar que ele sequer tinha um prazo de validade dessas medidas, né, o que era absurdo. Então, o adolescente poderia ficar a juventude dele toda em espaços como esse, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de contraditório, simplesmente porque o juiz achava que aquilo ali, diante daquela visão que ele tinha, era o melhor para a vida daquele adolescente. Então, havia uma confusão muito grande sobre a ideia de acolhimento e o que depois a gente vai ter como cumprimento de medida socioeducativa. E aí, até eu coloquei até aqui nos meus rabiscos, pensando no Código de Menores, né, de como ele foi construído e como se davam as relações naquele tempo, eu fiquei pensando como seria a função do defensor público diante do Código de Menores, né? Qual seria o nosso papel se, por exemplo, o nosso governo federal hoje revogasse, o Congresso Nacional revogasse como... Voltei. Estão me ouvindo? Sim, Bruno, estamos lhe ouvindo. Bastou eu dizer que quando entrasse na palestra a internet ia cair, que ela caiu. Mas eu vou só abrir. A tela está aparecendo para vocês da apresentação?
Ainda não, Bruno, você vai ter que novamente colocar em apresentar. Então, retomando, diante de todo esse movimento que foi que desembocou, né, na entrada em vigor do ECA, a gente rompe esse paradigma tutelar e minorista, e a gente passa a ver esse adolescente como um sujeito, de fato, de direitos, né? E é absurdo você pensar que até 1990, 1988, né, com a nossa Constituição Federal, a criança era vista como um objeto, né, um ser humano a quem a gente deveria ter uma visão, um tratamento diferenciado, no sentido de até melhor. Até 1988 era tratado como objeto, né, como, por exemplo, foi em muito tempo a mulher, né, que era uma propriedade do homem dentro de uma ideia patriarcal. O adolescente só conseguiu se desvencilhar do ponto de vista legal a partir da Constituição de 88. Então, o adolescente deixa de ser esse objeto a quem sua vida as decisões de sua vida eram responsabilidades ou da família ou do próprio Estado juiz, e passa a ter direitos, né, ser sujeito de direitos. E direitos que são oponíveis, diga-se de passagem, contra a própria família, muitas vezes, né, contra o Estado, contra a família e contra a sociedade como um todo, né, é o que, inclusive, está exposto de forma muito clara na nossa Constituição Federal. Então, esse paradigma, ele vai ter especialmente na área infracional, ele vai ter um efeito muito grande, né? Porque a partir de então, a gente vai ter um estatuto que vai introduzir um devido processo legal, de alguma forma, um procedimento de apuração de ato infracional, né? Uma medida socioeducativa que tem balizas mínimas, ou seja, um prazo máximo de 3 anos, só pode ser cumprido até 21 anos. Então, ali a gente traça diretrizes iniciais para esse devido processo legal, que são importantes e que a gente usa hoje para a defesa desses adolescentes. Mas também eu faço o ECA, especialmente na parte fracional, em que pese terem muitos avanços, a gente vê claramente vários resquícios ainda desse antigo Código de Menores, né? A gente vê, por exemplo, conceitos extremamente indeterminados e que na prática, são muito difíceis de controle pela defesa, né? Por exemplo, a internação provisória, ela tem como requisito a necessidade imperiosa da medida. O que é a necessidade imperiosa da medida? É que nem a prisão preventiva, a ordem pública, né? É o que o juiz quer que seja a necessidade imperiosa da medida. Tem 2 semanas que eu tive um adolescente que eu estava acompanhando, que foi internado provisoriamente por ameaça. E ele estava dentro de uma unidade de acolhimento, ele ameaçou uma pessoa dentro dessa unidade de acolhimento, e primário nunca tinha respondido a nenhum outro processo, e o juiz achou por bem determinar a internação provisória dele, né? E aí eu perguntei até na minha petição onde foi que o juiz achou a necessidade imperiosa da medida de internar provisoriamente um adolescente que, se adulto fosse, seria encaminhado, lavraria um termo circunstanciado, marcaria-se uma audiência e o processo seria resolvido da forma mais tranquila possível. Então, esses conceitos indeterminados do ECA, inclusive para a aplicação da medida socioeducativa de internação, em que pese ali ter algumas balizas, né, o ato tem que ser com violência ou grave ameaça à pessoa, ou reiteração de infrações graves, na prática a gente vê que os juízes relativizam muito essas questões, né? A própria ideia de reiteração, hoje o juiz, o simples fato de o adolescente ter respondido um processo já é considerado reiteração, né? Às vezes o adolescente vai na audiência, é a primeira vez que ele é apreendido, mas na audiência, às vezes, ele vai e fala que já cometeu outros atos infracionais. Tem juiz que considera isso para efeitos de reiteração, né? Então, essas cláusulas abertas do ECA, que foram pensadas, eu acho até numa ideia positiva, que era
Ou seja, se a gente não quer um caráter eminentemente penal para esse procedimento, a gente tem que ter cláusulas abertas para que o juiz, no caso concreto, consiga concretizar a parte principiológica, especialmente a excepcionalidade e a brevidade da medida de internação. Mas, na prática, isso não existe, né? Esses dois princípios, eles são totalmente desprezados em nome de toda uma ideia menorista ainda que perdura dentro do procedimento e dentro da infância infracional. A gente tem também, como uma grande novidade do Estatuto, o fortalecimento do papel do MP, né? Que, à época, foi algo extremamente comemorado. Por quê? Porque, se a gente pensa num juiz extremamente discricionário, esse juiz da infância e juventude, o juiz lá do Código de Menores, o MP, ele aparece como aquele que vai se contrapor ou equilibrar essa balança da discricionariedade, não? Então, o papel do MP é extremamente fortalecido dentro do ECA, exatamente para gerar um certo controle nessa discricionariedade excessiva do juiz da infância e juventude, né? Só que, na prática, a gente vê, muitas vezes, que os papéis do MP e até o MP fortalecido na infância, eles acabam se confundindo com o próprio papel do juiz, e aí a gente nega algo que, para mim, é essencial e que a gente precisa lutar diariamente como defensores da infância infracional, que é um sistema de fato acusatório, né, onde cada um cumpre o seu papel. Eu vou falar um pouco mais adiante, mas para mim é absurdo a gente pensar num procedimento em que a acusação vai ter uma oitiva informal pré-processual para discutir com o adolescente, muitas vezes sem a presença de um defensor, para discutir com o adolescente sobre aquela situação específica, né? Isso, para mim, fere as garantias mínimas e mostra o quanto o adolescente ainda é um objeto de todo esse minorismo estrutural, né? E aí a gente tem, nesses 30 anos, e aqui eu vou repetir algo que foi dito por doutora Eufrásia e por doutor Rodrigo, né, que é uma reflexão do professor Emílio Garcia Mendes, que é uma dupla crise do Estatuto, né, uma crise de implementação, ou seja, a ausência de políticas públicas. O ECA é programático nos seus dispositivos, né, então tudo depende, de fato, de ações afirmativas do Estado para serem executadas, e ações que, passados 30 anos do ECA, a gente viu que não aconteceu. A gente tem, por exemplo, como uma novidade na área socioeducativa, a lei do SINASE, que é de 2012, mas mesmo com a lei do SINASE, que veio para gerar um certo controle sobre a execução da medida, a gente acabou de ter um HC coletivo julgado, né, com a presença de várias defensorias públicas, inclusive a da Bahia, que determinou o fim, de alguma forma, da superlotação no sistema socioeducativo. E aí a gente pensa, né, como é que um dia alguém entendeu que era natural, era normal, era aceitável, de alguma forma, existir superlotação no sistema socioeducativo. E aqui eu vou dizer algo da minha atuação prática, né? Eu, quando cheguei aqui em Salvador, Gisele, os colegas daqui da infância da capital vão se lembrar que a gente tinha uma unidade que tinha capacidade de 130, 140 adolescentes, que era a Casa Salvador, e que chegou a ter, em determinado momento, 400 adolescentes. E a gente conversava com a direção da unidade, era tudo muito tenso, e a direção da unidade, o trabalho deles era um trabalho meramente de contenção e de evitar que acontecesse uma tragédia dentro daquele espaço. Era isso que se fazia ali dentro. E não tinha espaço para que os adolescentes tivessem uma profissionalização, nem todos iam, a educação era fragilizada com isso, os trabalhos de reflexão com esses adolescentes eram prejudicados a partir disso, ou seja, não existia socioeducação, não tem como existir socioeducação num ambiente superlotado. E depois do HC coletivo, especialmente da liminar, a gente teve uma redução drástica do número de internos, tanto que todas as unidades do estado da Bahia hoje funcionam abaixo da sua capacidade. E eu vi na prática
surgiu uma socioeducação que até então não existia, né? As equipes técnicas começaram a trabalhar de uma outra forma a partir do contingenciamento do número de adolescentes, porque eles conseguiram fazer o trabalho, né? E você vê como as próprias equipes técnicas se estimularam com isso e começaram a fazer algo muito melhor, né? Então, a gente tem, por exemplo, um trabalho muito interessante que é realizado pela Fundac, pelas unidades, muito por conta dessa contenção da superlotação, né? Na Casa Feminina, a gente tem atividades extremamente interessantes, a gente vê, de alguma forma, que as coisas fluíram, que as coisas melhoraram a partir disso tudo. E que veio não por uma ação ativa do Estado, né, mas por uma decisão judicial, e ainda há aqueles que criticam o ativismo judicial, né, de alguma forma, que nesse caso, a meu ver, foi extremamente salutar para fazer com que o Estado se organizasse de alguma forma. E aí, eu acho que hoje é um grande desafio nosso, nessa ideia da implementação, que a gente atue junto ao meio aberto, né? Isso foi falado por alguns colegas aqui ontem, e é fundamental que a Defensoria Pública, na área socioeducativa, tenha como bandeira a implementação de uma medida em meio aberto de forma efetiva, né? Eu vejo aqui em Salvador, adolescentes que são encaminhados para LA e PSC, ficarem 3, 6 meses, até 1 ano para executarem a medida, né? Os colegas que estão na execução vão concordar comigo. Tem quantos processos de execução que os meninos nunca houve 2, 3, mais de 3 anos que os adolescentes ninguém foi atrás deles, o processo ficou parado, e aí a gente acaba extinguindo aquela medida, ou esse adolescente vai continuar naquele contexto, vai ter um outro ato infracional e a gente vai resolver encaminhando para a internação. Então, hoje, nosso sistema é muito baseado na internação e menos na semi-liberdade, mais na internação, e as medidas em meio aberto são deixadas de lado, o que, ao meu ver, é o grande problema, porque a intervenção estatal, a partir da medida em meio aberto, é fundamental para que esse adolescente ressignifique, muitas vezes, aquela prática infracional, e, a partir disso, consiga ser encaminhado e consiga construir um futuro ou um caminho diferente daquele que está sendo trilhado. Em relação a essa crise de interpretação do ECA que o Emílio fala, eu acho que esse talvez seja o grande problema do ponto de vista da Defensoria Pública, porque ele está no nosso dia a dia, né? Eu diria, não só na infância e juventude, né? Está num próprio modelo de opressão adultocêntrica que a nossa sociedade tem, né? De que nós adultos achamos que sabemos o que é melhor para os adolescentes, entendeu? E muitas vezes queremos impor a nossa vivência, o nosso pensamento do mundo, e não há tanto um respeito ao que uma outra geração, que é formada de uma outra forma, tem a dizer. E essa opressão é muito vista assim, na área infracional, e ela tem um quê a mais de absurdo, a meu ver, que é um processo de elitização, porque esse juiz, esse promotor, e muitas vezes esse defensor, que atua no caso de um adolescente desse, é alguém de classe média, que faz parte da elite da sociedade, e muitas vezes quer dizer conselhos para um adolescente que vive uma realidade completamente distinta. E eu fico pensando assim, o que é que eu vou dizer para um menino que mora na favela, que convive com o uso de drogas desde muito pequeno, com as pessoas circulando armada, com outra dinâmica de vida, de realidade? Quem sou eu para dizer o que é melhor, o que é pior, querer ensinar qualquer tipo de coisa para esse adolescente? E eu vejo essa justiça muito paternalista nesse sentido, né? Eu tenho uma certa vergonha ali até de audiência, aqueles sermões que juízes gostam de dar, né? Juízes e promotores gostam de dar no adolescente, como se aquilo fosse fazer algum sentido para aquele adolescente, né? Como se aquele adolescente sequer estivesse entendendo o que aquele juiz quer dizer, porque se a realidade do adolescente é distante da do juiz, a do juiz é distante para do adolescente, entendeu? Então, são duas dinâmicas totalmente distintas e que geram, a meu ver, essa crise de interpretação.
o ECA ele veio muito no sentido de conter esse arbítrio dos juízes, mas o que a gente vê depois de 30 anos é a continuidade desses arbítrios de outras formas. Marcos usou uma expressão muito legal ontem, o neomenorismo, né? Eu não sei se é um neomenorismo, porque eu vejo muito menorismo mesmo. Acho que é o mesmo menorismo com uma outra roupagem, talvez, mas o desprezo pelo ECA ainda é muito grande e se dá muito nessas cláusulas abertas que o ECA tem. E aqui, nessa crise de interpretação, tem algo que eu acho que a gente precisa refletir enquanto defensoria pública, que é um filtro muito grande que se faz na área infracional do melhor interesse, né, do adolescente. Então, quando a gente está ali julgando um adolescente praticar um ato infracional, a gente pensa, esse adolescente cometeu um homicídio, então o melhor para ele é que, de fato, ele cumpra uma medida em meio fechado, é que ele fique um tempo afastado, e que a medida socioeducativa vai ser algo de bom, que isso é além de uma falácia, uma hipocrisia muito grande do sistema socioeducativo, né, em relação ao direito criminal, aí, que o André também atua e é professor, porque no direito criminal, pelo menos, a coisa é mais honesta, né, eu digo assim, eu estou te punindo porque você fez isso, você vai cumprir tanto tempo de pena e ponto final. O sistema socioeducativo ainda tem essa falácia, essa hipocrisia, de dizer que está encaminhando um adolescente para uma medida de internação, com a medida sobre essa ideia de que vai ser algo bom para ele. Não, eu estou fazendo isso, mas vai ser algo bom. Lá você vai ter oportunidade de fazer um curso, lá você vai ter oportunidade de frequentar a escola, então vai ser algo bom, né? Sim, e desprezando totalmente o quanto o cárcere, especialmente para o adolescente, ele é extremamente danoso, isso eu vejo muito na prática, sabe? Os adolescentes, os defensores que atuam no sistema socioeducativo, todos, quando a gente chega lá, a primeira coisa que eles perguntam é quando eles vão sair dali, porque aquilo ali é brutal para eles, e aquilo ali vai de encontro à natureza do adolescente, que é libertária, quer querer viver, quer conhecer, enfim, o cárcere, de fato, deveria ser uma última opção, mas o que a gente vê na prática não é muito isso. Então, eu acho que o defensor público, nesse aspecto, ele deve ter muito cuidado para ele não fazer esse filtro interno, entendeu? Não cabe a ele fazer esse filtro do melhor interesse. Eu estou aqui fazendo essa defesa, mas essa defesa aqui, esse adolescente cometeu mesmo, então eu acho melhor que ele cumpra, então eu não vou ter o mesmo gás que eu daria para um outro caso que não fosse. Eu acho muito preocupante essa visão da gente trazer, somente na área da infância e juventude, trazer para a gente um pré-julgamento ou um julgamento que não é o nosso papel. E não acho que um adolescente que cometeu um homicídio em determinado contexto não deva cumprir a medida de internação, mas eu não acho que é esse o nosso papel, de fazer esse filtro ou de pensar dessa forma. Isso é papel do juiz, do promotor de acusar, do juiz de julgar e do defensor de defender. A gente precisa entender o nosso papel, especialmente porque eu li recentemente uma dissertação de mestrado da professora Janusa. Eu até anotei aqui no papel o nome dela, Janusa, que é uma advogada daqui da Bahia, que ela fez um trabalho de pesquisa dentro das unidades socioeducativas, e uma das reflexões que ela faz nesse trabalho de pesquisa é de que ela percebe que os atores do sistema de justiça, eles têm uma tendência a atuar em junta no sentido de uma atuação em colegiado, né, como se ali todo mundo estivesse fazendo um papel, decidindo em conjunto o que seria melhor para aquele menino, né? E eu vejo muito isso na prática, né? Eu lembro de um juiz, né, que eu advertia os adolescentes a ficar em silêncio na audiência, e esse juiz, a primeira vez que eu pedi para ele ficar, a primeira audiência que eu fiz com esse juiz, ele se negou a dizer que o menino poderia ficar em silêncio. Eu falei, então, se eu consta na ata aí que isso aí, obviamente, eu vou anular. E ele não queria constar na ata, e, enfim. Briga vai, briga vem, ele teve que constar na ata. Ao final da audiência, ele veio dizer para mim que eu não era calejado para atuar na infância e juventude, eu não era um defensor com perfil de infância e juventude, porque eu não estava ali, digamos assim, para participar daquele cenário que seria para aplicar algo de melhor para aquele adolescente, né? Então, existe muito essa visão dentro da justiça de que está todo mundo ali para fazer o melhor para ele. E não é esse o nosso papel. E a gente precisa urgentemente se contrapor da forma que a gente puder e deixar muito claro qual é o nosso lado.
perdendo ou ganhando, a gente precisa deixar claro dentro do processo de que lado a gente está atuando. E isso eu acho que é fundamental, e negar sempre que a medida socioeducativa é algo bom. Em qualquer contexto, não é esse o nosso papel. Passada essa crise de interpretação, eu queria falar um pouquinho desses 30 anos do ECA, o que eu considero, inclusive, a maior novidade da infância e juventude infracional e talvez da protetiva também, dentro desses 30 anos do ECA, que é a implementação de um novo modelo de defensoria pública, né? A partir da emenda 45, a partir depois da emenda constitucional 80, da nossa lei complementar 80, se instala no Brasil de uma forma muito clara, e através de precedentes judiciais, inclusive, um novo modelo de defensoria, que não vai se contrapor, que agora, dentro do procedimento de ato infracional, dentro do sistema socioeducativo, não é uma contraposição mais individual em cada processo, é uma contraposição institucional. E aí, eu acho que está a raiz de muitos dos incômodos que existem hoje no debate da infância e juventude, né? Porque, de fato, a gente estabeleceu um contraditório para além dos processos, né? Um contraditório no debate público, nos espaços que a gente pode falar, nos conselhos, enfim, nas reuniões. Então, isso, para mim, é a grande novidade desse tempo, né? Esse, de fato, um equilíbrio maior desses atores a partir da existência da defensoria, que aí muitas coisas passaram a ser questionadas que até então não eram, porque não existia interesse, porque o Ministério Público estava fortalecido institucionalmente, o juiz, para ele também, diante dessa relação muito próxima com o Ministério Público, era muito confortável como as coisas se davam, e individualmente eles resolviam as questões, mas institucionalmente eles não tinham incômodo, e a presença da defensoria veio trazer isso, né? Eu trago até uma frase que eu anotei aqui que Peter falou ontem, que achei muito interessante, que é que ele falou que se houver transformação, virá da defensoria pública. E eu concordo plenamente com ele com isso, né? Se a gente avançar na infância e juventude hoje, dentro do cenário que eu vejo, esse avanço vai ser capitaneado pela defensoria pública. E muito diante desse novo equilíbrio de forças que a presença de uma defensoria forte tem dentro desse sistema da infância e juventude. E aí a gente tem, enfim, inúmeros desafios, né? Desafios legislativos, porque o Estatuto sequer menciona a defensoria no seu texto, né? E nem foi atualizado para tanto. Então, a gente tem que fazer aí interpretações, diálogo das fontes, para poder inserir a defensoria pública em várias das nossas atuações. Então, a gente precisa lutar politicamente por um novo ECA que englobe, sim, a defensoria na posição que ela deva ter. A gente tem um desafio judicial mesmo, né? Da gente construir teses e avançar a partir de decisões judiciais, sim, né? E através dos instrumentos que a gente já tem na nossa lei complementar, enfim, outros ordenamentos. Então, é importantíssimo esse desafio judicial. E isso eu acho, de fato, que é a grande novidade que a gente tem, e, ao mesmo tempo, o grande desafio que a gente tem para o futuro, né? Nós somos o carro-chefe dessa mudança, né? Como bem coloca Peter. E aí a gente precisa assumir essa responsabilidade e saber quem nós somos diante desse processo. Entrando agora propriamente, deixa eu ver até meu tempo aqui, eu vou tentar ser o mais rápido possível, entrar nos desafios propriamente ditos, né, desses 30 anos do ECA e do que vem pela frente, né. O primeiro deles, eu acho que é a releitura do Estatuto, né. Nós, defensores, já fazemos isso de alguma medida diariamente, que é reler o Estatuto a partir especialmente da Constituição Federal, do CPP, né, dos direitos e garantias que são concedidos ao adulto, muito na perspectiva do tratamento mais gravoso que muitas vezes o adolescente tem em relação a adulto. Isso é vedado tanto pela lei do SINASE quanto por normativa internacional. E aí a gente entra num grande dilema hoje, né, que é a questão do direito penal juvenil. Eu sei que há muita resistência, eu, inclusive, não tenho uma opinião formada ainda sobre isso, né,
que é reconhecer que a gente tem um sistema de responsabilização e, a partir disso, a gente trazer toda a dinâmica de direitos e garantias. E muitos defensores são resistentes porque acham que isso, de alguma forma, vai retirar um conteúdo socioeducativo ou pedagógico que é fundamental dentro desse processo. Mas a gente vê que esse eufemismo do ECA, o de utilizar palavras de uma outra forma, chamar internação o que é prisão, né? Chamar e diversas outras nomenclaturas do que o Estatuto usa, né? Chamar prisão de apreensão. Todo esse eufemismo tem sido utilizado na prática contra o adolescente, né? Muito na perspectiva de que aquilo não é pena, logo, então a gente não precisa respeitar direitos e garantias fundamentais. E o caminho do direito penal juvenil é um caminho importante também para a defesa desse tratamento que não seja mais gravoso em relação ao adulto nas mesmas condições. E é também um caminho que vai passar por uma mudança legislativa, né? Eu acho que aí a gente precisa politicamente também avançar uma modificação do ECA para trazer balizas mais concretas. E aqui eu enumerei alguns pontos do ECA que eu reputo, assim, flagrantemente inconstitucionais dentro de uma ideia de sistema acusatório, que eu acho que a gente já pode combater de alguma forma na nossa atuação individual, e que institucionalmente também a gente tem que buscar as cortes superiores ou uma atuação política para que isso seja retirado do próprio texto da lei, né? E a primeira delas é a oitiva informal, né? Como eu tinha falado antes, um momento pré-processual que o adolescente tem, muitas vezes, sozinho com essa acusação, né? Foi muito interessante que aqui na Bahia, acho que tem 2 anos, Gisele vai se lembrar, a gente levantou o debate da audiência de trazer a audiência de custódia para a infância. E a ideia da audiência de custódia era exatamente substituir a oitiva informal de alguma forma, né? Driblar a oitiva informal para esvaziá-la de alguma forma, né? E aí a gente percebe o quanto o Ministério Público tem ainda um apego institucional mesmo, às suas prerrogativas institucionais e tal. E o Ministério Público entende que, nesses casos, a oitiva informal supriria a normativa internacional de apresentação a um juiz, né, que, no caso, ele se considera juiz, um juiz imparcial para analisar a situação daquele adolescente, que é flagrantemente inconstitucional, ao meu ver. Então, a gente precisa lutar cada vez mais para que a oitiva informal seja substituída, ou seja acabada, pura e simplesmente, e aí a gente antecipa a audiência de apresentação para um prazo célere, para que toda a audiência de apresentação aconteça em 48 horas, que é o que acontece em muitos estados já, ou trazer a própria ideia da audiência de custódia mesmo, né? Então, isso é algo que a gente precisa se preocupar. Outra questão é a audiência de apresentação, como o primeiro ato do processo. Eu ouvi muito o Rodrigo ontem falando sobre isso, dizendo que a audiência de apresentação, como primeiro ato, é muito importante porque, nesses casos, a gente consegue a remissão, né? Então, o adolescente falar naquele primeiro momento, às vezes, é a oportunidade da gente encerrar aquele processo. E, na prática, de fato, acontece isso muitas vezes, né? A audiência de apresentação é um momento importante para que a gente resolva todas essas questões da prática. Mas eu fico pensando se, simbolicamente, assim, eu sei, pode existir um prejuízo prático, mas, simbolicamente, a gente não defender que deve ser garantido ao adolescente falar por último é algo que eu acho muito complicado, muito complicado. Então, eu sou defensor de que a audiência de apresentação seja, de fato, o último ato do processo, até porque a remissão, ela não precisa de audiência de apresentação para ser concedida, né? O juiz que analise lá o auto de apreensão que o adolescente falou, o Ministério Público também faça a proposta, se for o caso, não tem problema nenhum. Até porque, muitas vezes, o adolescente, na audiência de apresentação, na delegacia, ele vai falar a mesma coisa que ele falaria em juízo, ou em juízo ele falaria, inclusive, menos do que ele falou na delegacia, entendeu? Então, os elementos para aplicar a remissão estão ali, não precisaria da audiência de apresentação, ao meu ver.
E sobre a remissão, eu queria falar algo aqui que eu acho importante, né, que a gente acha que a remissão é algo em benefício nosso, né, ou do adolescente. Então, porra, legal que tem muita remissão na minha vara, né, porra, então eu vou para a audiência e, de fato, ali a gente consegue fazer um filtro grande de muitos processos que, em tese, não gerariam uma reincidência, mas, na prática, os juízes utilizam esses processos para reinteração. Então, a gente acha, de alguma forma, é tendente a achar que esses adolescentes estão sendo beneficiados, de alguma forma, né, com isso. E aí eu queria trazer um outro ponto, né? Na verdade, a remissão é um filtro do juiz, muito do juiz, da vara dele, né? Porque, veja só, imagine se a defensoria discordar, quem atua em vara da infância infracional, discordar de todas as remissões que são propostas. Aqui em Salvador, se eu fizer isso, inviabiliza a vara. Porque a vara já não tem condição de instruir os processos que vão para a instrução. Se ele tiver que instruir os processos que hoje a gente aplica a remissão, acaba a vara. Então, a remissão é necessidade do juiz também, né? E a gente precisa entender isso até para saber atuar estrategicamente diante disso, né? Então, eu acho que essa ideia da remissão, ela precisa ser trabalhada de uma forma melhor, porque eu me sinto, às vezes, muito incomodado de ver um menino que diz que estava com uma balinha de maconha na mão, é apreendido pelo policial, é espancado, o policial apresenta com não sei quantos quilos de cocaína, o menino vai para a audiência dizendo que não fez nada disso, e eu tenho que dizer para ele, aceite essa remissão, porque vai ser o melhor para você, e de fato vai ser o melhor para ele, porque a palavra dele contra a dos policiais não tem o que se discutir. E aí, né, o quanto também a gente não fica refém dessa realidade. E aí é não pensar apenas num processo pura e simplesmente individual, né, mas no nosso papel institucional mesmo, dentro dessas discussões. Tem um artigo aqui do Estatuto também, que eu até enumerei, que eu acho que talvez seja o artigo mais absurdo do Estatuto da Criança e do Adolescente, da área infracional pelo menos, que é o 182, parágrafo 2º, que diz que a representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade. Isso significa, na prática, que se pode abrir um processo contra qualquer adolescente com base em nada. É isso que diz esse artigo de forma muito clara. E eu vou dar uma consequência prática disso. Existe um processo recente que eu atuei em que o adolescente foi representado por tráfico e não tinha laudo, nem tinha guia encaminhando a droga para laudo de constatação. E, se for pela lei de drogas, isso deveria sequer ter sido recebido pelo juiz. Aí, o que é que fez a juíza lá da minha vara? Ela abriu vista para o Ministério Público, para que o Ministério Público diligenciasse a própria delegacia para enviar o laudo. Isso durou 2 anos. Depois de 2 anos, a juíza rejeitou a representação, dizendo que não tinha mais como esperar isso. O Ministério Público recorreu, com fundamento nesse artigo do Estatuto. Depois de 2 anos que não juntou o laudo e não tem guia do laudo, eles querem levar um processo desse para frente. E aí a gente vê o quanto a gente está à mercê realmente de uma realidade abissal mesmo, de total ausência de garantias, né? Então, sobre a perspectiva desse parágrafo aqui, desse artigo, a gente não tem HC para trancar nenhum tipo de ação socioeducativa, porque os HCs para trancar qualquer tipo de ação, eles vão se balizar exatamente em elementos mínimos que não tenham para se apurar aqueles fatos. E esse artigo, para mim, ele urgentemente precisa haver uma discussão ou uma atuação da Defensoria em nível nacional para que isso seja retirado ou até mesmo entrar com ação junto ao STF de inconstitucionalidade disso, né? O tempo está correndo, vou tentar dar uma corrida agora. Eu já falei um pouco das balizas objetivas, né? Da necessidade de balizas mais objetivas na infância e juventude, diante de cláusulas mais abertas. Tem uma discussão que eu acho muito interessante, que a gente precisa ter nos procedimentos de apuração de ato infracional, que é uma discussão mais dogmática, né? Eu não sei quem falou isso aqui ontem, mas
dizendo que essas discussões, às vezes, acabam ficando ao largo de uma discussão sobre o melhor interesse do adolescente, sobre a vida pessoal dele e tudo mais. E as discussões dogmáticas, elas inexistem, né? Discussões, por exemplo, de teses que são usadas no direito penal, de antijuridicidade, de culpabilidade. E eu li um livro recente, eu vou até, foi indicação da colega nossa, Liana, lá do Ceará, eu até sugiro para que os colegas leiam, chama A Culpabilidade no Direito Penal Juvenil, de Hamilton Gonçalves Ferraz, um livro muito bom, ele debate muito a questão do direito penal juvenil, e ele traz a discussão da culpabilidade para esses procedimentos, né? Por exemplo, a culpabilidade, obviamente, ela não pode ser discutida sobre o ponto de vista da inimputabilidade, mas ela pode ser discutida, por exemplo, a partir da perspectiva da inexigibilidade de conduta diversa, né? E aí a professora Ellen Rodrigues, ela fala algo que eu acho extremamente interessante, né? Um adolescente que é preso no tráfico de drogas e que foi negligenciado muitas vezes por esse Estado que fez com que ele chegasse nisso, né, e é a discussão que a gente teve anteriormente com Eufrásia, pode esse Estado que fez isso com essa criança, negou esses direitos a essa criança e a esse adolescente, puni-lo agora por ele ter praticado esse ato infracional? É exigível desse Estado isso, né? E aí é exatamente essa tese dogmática da inexigibilidade de conduta diversa. Não é exigível uma conduta diversa desse adolescente, né, que foi desprotegido por esse Estado, ser exigido agora uma punição por um ato infracional. E quem pune o Estado, né, que foi realmente o primeiro violador desse processo? Eu acho que a gente precisa urgentemente, nos procedimentos de apuração de ato infracional, discutir co-culpabilidade, que é uma tese extremamente discutida no âmbito penal e que eu não vejo nenhum tipo de discussão na área infracional e que, para mim, teria uma razão muito maior da área infracional do que na própria área criminal, né? Porque a gente está falando de adolescentes. A quem o Estado deveria tratar de forma prioritária. E não discutir que o Estado é o culpado desses atos infracionais, para mim, é absurdo. O Estado é culpado de cada ato infracional desses, muitas vezes. E a gente precisa levar isso para dentro dos processos e dentro dos procedimentos. Então, se esse adolescente falha, é porque, com certeza, muitas vezes o Estado falhou antes, né? Basta olhar para essas unidades socioeducativas e ver quem é o público dessas unidades. Eu, durante esses quase 8 anos de defensor atuando na área infracional, eu não lembro se eu tive 1 ou 2 casos de adolescentes de classe média que foi se resolvido rapidamente, é muito dentro da minha dinâmica diária. Então, não é esse o público, o nosso público da falta da área infracional. Então, eu acho que ainda falta muito, isso é um desafio nosso, um enfrentamento dogmático dentro dos processos de apuração de ato infracional. A invisibilidade da infância e juventude, né, que é algo que a gente tem em todos os espaços, eu diria. A ausência de prioridade absoluta, os espaços institucionais, os espaços públicos, os debates, enfim, isso é algo gritante. A gente necessita urgentemente de uma especialização, de forma geral, não falo só da Defensoria Pública. A gente precisa de mais varas da infância e juventude, de mais juízes, de mais promotores, de mais servidores. O que a gente vê é um total sucateamento dessas unidades, especialmente no judiciário, assim, sabe? Eu vejo, por exemplo, Salvador, estou falando da capital do estado da Bahia, eu estou numa vara da capital do estado com um volume brutal de processos e que não tem uma equipe técnica para fazer um relatório psicossocial, para fazer um encaminhamento, nada. Isso, para mim, é absurdo. É absurdo porque isso esvazia totalmente o caráter pedagógico da medida socioeducativa e o caráter pedagógico do próprio julgamento, né, que as balizas elas não devem ser simplesmente subsunção do ato infracional a uma medida socioeducativa, ela deve ter outros fatores que são relevantes. A gente precisa
avançar numa unidade institucional da infância e juventude. Eu acho que esse é um desafio nosso. Eu sei que por uma dinâmica, às vezes, administrativa, a gente divide muito a infância e juventude em fracional e protetivo, né? Mas essa própria nomenclatura protetiva, acho que já é uma nomenclatura equivocada, porque a área infracional também tem aspecto de proteção, né? Então, a gente precisa unificar essas duas áreas. Eu, por exemplo, do ano passado para cá, eu tive muitos adolescentes que cometeram atos infracionais e que estavam em unidades de acolhimento, né? Então, se a gente não tiver uma integração nossa para atender essas demandas que de uma que vai desembocar na outra, muitas vezes, a gente não vai conseguir realmente prestar essa assistência integral para esse adolescente. Então, a gente precisa criar unidade. Então, eu, como defensor da infância infracional, eu tenho que me apropriar dos debates da infância protetiva e vice-versa, porque é a infância. Porque eu não sou defensor do infracional, eu sou defensor da infância. E acho que essa perspectiva a gente precisa ter, até porque existe muito um estigma do adolescente que comete ato infracional de ser um não adolescente, né? Ou seja, ele cometeu um ato infracional, então ele já é responsável pelos próprios atos. Ele cometeu um ato infracional, então ele já não é adolescente. E existe o estigma da área protetiva também, que é o coitado, né? É o coitadinho, é o coitadinho. Eu não concordo nem com o coitado da área protetiva e nem com o não adolescente da área infracional. Todos são adolescentes e trazem inúmeras complexidades dentro da ideia de um ser humano em formação de sua identidade, de seu caráter, em busca de objetivos para a sua vida, né? E aí a gente precisa entender isso de uma forma una e integrada. A assistência integral. Entender que o defensor da área infracional, ele não é defensor apenas do processo, né? Eu não estou ali para simplesmente que ele não seja aplicado a medida de internação. Nossa atuação precisa ser, e isso muitas vezes acontece diante do volume de processo que a gente tem. Então, a gente fica envolto tanto naquela atuação de enxugar gelo, eu diria, que a gente se esquece o nosso real papel dentro desse processo. Então, eu não posso ficar mandando o menino para o meu aberto sem saber o que vai acontecer depois com ele, né? E depois esperar que ele volte cometendo outro infracional para poder defender ele de uma medida de internação, entendeu? Porque isso é uma esquizofrenia que não está levando gente a lugar nenhum. Então, para romper esse ciclo, a gente precisa, de alguma forma, ter uma atuação mais ampla e fazer um acompanhamento fora dos autos, fora do processo, uma busca ativa, e aí a gente sabe todas as dificuldades estruturais que a defensoria ainda tem de fazer muitas dessas questões. Integrar as áreas da defensoria com a infância e juventude, né? Todas as áreas da defensoria têm infância e juventude, sem sombra de dúvida. Por exemplo, uma das maiores discussões da área criminal foi o HC coletivo das mulheres grávidas. Aquele HC coletivo é pura infância e juventude. Pura infância e juventude, né? Discussão sobre primeira infância. É sobre isso aquela discussão. Tanto que um dos grandes atores desse processo foi o Instituto Alana, que é da área da infância e juventude, né? A área de família nem se fala, né? Quantas questões de família se relacionam diretamente com a infância e juventude, e aqui eu vou falar da guarda, que é a mais comum, né? Mas a área de direitos humanos nem se fala. Então, inserir os debates da infância dentro dessas áreas e atuar de uma forma mais integrada. Eu acho que isso é extremamente importante. Atuar com egressos do sistema de alguma forma, e aí tem uns projetos que a Defensoria já faz, mas é importantíssimo acompanhar os meninos que estão em cumprimento em meio aberto e também os egressos do sistema, porque muitas vezes esse egresso do sistema é o que vai, talvez, futuramente para a área criminal, ou vai para uma outra área da Defensoria, enfim. Então, a gente também sair de uma atuação só de aguardar a demanda e partir para uma atuação mais proativa dentro disso. Deixa eu ver, meu tempo está quase estourado, tem mais uns 5 minutos aí, não, André? Mas já estou finalizando, Articulação em rede, fundamental, a gente atuar em rede, saber que a ideia do estatuto foi exatamente essa, né, de que não existe um ator sem o outro, né, que as atuações, elas se complementam de alguma forma. Então, o defensor, a defensoria não existe sem o CREAS,
o CREAS não existe sem um conselho tutelar, o conselho tutelar sem a vara da infância e juventude, por aí vai, né? E eu vejo muito na prática que essa rede é totalmente desmobilizada e atua em ilhas. Então, não é uma atuação de fato em rede, é cada um fazendo o seu. Então, a gente precisa cada vez mais tentar integrar essa rede e tentar colocar a defensoria numa posição protagonista dentro dessa rede, né? O Conselho Tutelar, por exemplo, eu vejo que em relação à área infracional, ele tem muita resistência, né? Ele diz, não, minha atuação é na área protetiva, como se é a ideia do não adolescente, né? Então, na área infracional eu não vou atuar porque aí não é problema meu mais. Não, claro que tem uma atuação do Conselho Tutelar que passa também por o adolescente que comete ato infracional, né? Existe dentro das unidades de acolhimento muito preconceito com o adolescente que comete ato infracional. Então, não vou receber esse adolescente aqui porque é de ato infracional, então vai me causar problema, né? Então, já é um problema dentro da rede de proteção isso. E todos esses aspectos que eu falei, né, de estigmatização mesmo desse adolescente que a gente precisa romper e precisa ter essa atuação mais em rede. Precisamos formação de um pensamento institucional, e isso é fundamental para a infância e juventude, né? A gente está vendo que se a gente não tiver uma estratégia e pensar na infância e juventude sobre a nossa perspectiva, a gente vai ficar tomando porrada dia e noite aí, enfim, no judiciário, né? E Pita deu ontem uma palestra brilhante sobre isso, né? Sobre como ele formou aquela ideia, aquela tese. Eu acho que a gente precisa cada vez mais escrever sobre infância e juventude, atuar na área acadêmica. Urge, eu acho que os defensores da infância do Brasil escrevam um manual de infância e juventude sobre a nossa perspectiva. Urge isso, urge. A gente precisa pensar até coletivamente como fazer isso. Na prática, construir teses, implementar teses de forma sistemática, né, através de uma interlocução com a nossa instância superior, com os tribunais superiores, pensar casos que sejam exemplares para isso, dialogar, tá dentro de outros espaços, porque a gente percebe muito um desconhecimento da matéria da infância e juventude de forma geral, especialmente em atores que não lidam diretamente com isso. Então, é necessário sermos didáticos, inclusive, sobre essa matéria. Litigância e estratégia, nós precisamos avançar na litigância estratégica, em ações coletivas, em ocupação de espaços institucionais, a gente vem caminhando nesse sentido, mas precisamos ir cada vez mais. Mostrar para todo mundo que a atuação da defensoria ela não se mede simplesmente com números, a atuação da defensoria é extremamente qualitativa, ela tem uma ela obriga que se tenha uma análise qualitativa e não só quantitativa de números, e eu acho que a gente precisa cada vez mais explicar de forma didática isso, fugir dessa atuação que Rodrigo falou ontem, que é a atuação de varejo, né? Pensar uma atuação ampla, majoritária, pensar que o varejo é muitas vezes um enxugar de gelo, atuar em espaços para implementação de políticas públicas, ações coletivas ou diálogos nesse sentido. Tem essa questão do meio aberto, que eu acho que é algo que a gente precisa trabalhar, inclusive, se for o caso, a nível de justiça mesmo, de ação civil pública, que é algo extremamente importante. Essa atuação multidisciplinar da infância e juventude é fundamental, então, bater na questão dos relatórios psicossociais, implementar equipes técnicas, não só na defensoria, mas dialogar com outros atores, com o próprio judiciário, para que se tenham essas equipes técnicas. O saber jurídico, muitas vezes, é o saber menor dentro do processo socioeducativo, né? Um relatório psicossocial ele vai trazer elementos muito mais importantes do que pode trazer o texto de uma lei, e a gente precisa estar atento e trazer isso para o debate. A medida socioeducativa não é apenas uma subsunção de um fato à norma, uma punição, mas tem todo um aspecto socioeducativo que não deve ser desprezado, e a atuação das equipes técnicas é fundamental para trazer balizas para a defesa e para o processo em si. E aqui eu vou trazer dois aspectos nesse finalzinho mesmo, eu sei que já avancei aí demais do horário, mas não posso deixar. Eu nem deveria ter deixado por último esses dois aspectos, porque talvez sejam os mais importantes da minha fala,
O primeiro deles é o protagonismo juvenil. Se a gente quer reconhecer os adolescentes como sujeito de direitos, a gente precisa garantir a eles o lugar de fala, o lugar de voz. Esse é um aspecto fundamental que a gente deve ter da nossa escuta para com eles, então ter uma atenção para com eles, e eu sei que é muito difícil na prática, que alguém que tem 6 audiências num turno do dia, você sentar e ouvir com calma, entender que aquelas são 6 audiências para você, mas é a audiência da vida daquele menino, é muito difícil. Então, a gente também está exposto a um trabalho que é brutal, muitas vezes. Então, esse espaço de escuta é importante, o espaço também para que ele fale, né? Então, a gente sempre atuar dentro das audiências judiciais, garantindo que ele possa contar a história dele, sim, né? Que ele deixe, eu sempre falo isso para os adolescentes, independente de qualquer coisa, esse é o espaço para você deixar registrada a sua história num documento formal. Se você não fez, aconteceu isso, isso e aquilo, a oportunidade de você deixar registrado historicamente para quem no futuro quiser olhar isso aqui, é nesse processo. Então, deixe registrado isso, conte a sua história. Isso é fundamental. Entender que nós, por mais boa vontade que temos, não entendemos muitas das dinâmicas que esses adolescentes vivem, então somos extremamente limitados a isso, a nossa própria condição social, a nossa história de vida, nós não sabemos, muitos defensores não sabem o que é a pobreza, nem de perto, eu me incluo, inclusive, nesse grupo, então é muito difícil da gente falar sobre pobreza quando a gente não viveu a pobreza. E esses adolescentes, a partir disso, são esses adolescentes que devem pautar tanto os debates da infância e juventude, como os debates da Defensoria Pública, né? Então, garantir espaços para que isso aconteça e que façam emergir uma nova infância e juventude, que não é a minha infância e juventude ideal, que talvez não seja a infância de André, de Gisele, mas que seja a infância e juventude que está aí, que a gente precisa entender e a gente precisa parar para ouvir. E eu falei isso no começo, eu queria repetir agora, cada vez mais eu entendo que a gente vive uma opressão adultocêntrica dentro da própria ideia de interseccionalidade, que é muito debatida hoje em dia, né, em relação ao racismo e outras questões, mas eu somaria essas questões à opressão do adulto com o adolescente, né, e aí é uma opressão que não tem classe social, né, e aí a gente se pega muitas vezes olhando para que tipo de relação nós mesmos temos com as crianças, nossos filhos, nossos sobrinhos, de muitas vezes uma postura extremamente paternalista, uma postura extremamente disciplinar, uma postura de pouca escuta. E dentro desse sistema de opressão, a gente precisa entender que o adolescente precisa, assim, falar e dizer o que ele quer, o que ele pensa, o que ele gosta e o que ele quer para a vida dele, né? E precisamos respeitar isso. Ontem teve uma fala de Marcos com o Rodrigo, né, sobre o que falar ou não falar em audiência, né, e eu achei uma fala perfeita no sentido de que eu faço realmente tudo aquilo que eles falaram, né, eu reproduzo muito aquilo. Mas ontem de noite eu estava pensando sobre aquela fala e pensando também o quanto, quando a gente faz esse filtro, faz essas recomendações, o quanto também a gente é parte da legitimação desse menorismo estrutural, né, como a gente faz com que ele se reproduza, porque se eu mando ele ser daquele jeito é porque eu estou tentando encaixar ele numa caixinha, porque vai ser melhor para ele de fato, mas eu estou contribuindo para o sistema de opressão se manter de alguma forma, né? Sobre, só rapidamente, esse último tema aí, que é a questão da violência contra o adolescente em conflito com a lei, né? A gente vê na Defensoria Pública Nacional e na Rede de Proteção à Infância e Juventude, enfim, outras instituições, uma defesa veemente de outras violências contra a criança e adolescente, especialmente a violência sexual, que deve ser realmente uma pauta prioritária, sem sombra de dúvida, num país extremamente patriarcal e machista como o Brasil. Mas eu me incomodo cada vez mais com o silêncio que se tem em relação à violência do Estado com a criança e o adolescente, né? Não vejo campanhas de ninguém nesse sentido.
a gente teve no ano passado, ano retrasado, o Unicef tentou fazer uma campanha, né, do número de homicídios de adolescentes jovens negros, né. Foi uma campanha totalmente vazia, assim, eu não vi participação. Eles tentaram formar um comitê, inclusive com a participação do Ministério Público, da Defensoria, mas a gente vê que a sociedade ainda não quer esse debate, ou a gente, às vezes, se melindra um pouco de fazer isso, porque pode ser visto daquela ou dessa forma. E eu acho fundamental que a gente tenha como bandeira a luta contra a violência do Estado contra crianças e adolescentes, porque saiu ontem ou anteontem o mapa da violência aí, que número brutal de jovens negros assassinados. A Bahia está entre os estados que mais se morre jovens negros. Existe um verdadeiro genocídio. A gente está dentro desse processo, eu todo dia junto, certidão de óbito de adolescentes, e eu acho que a gente precisa dar visibilidade a isso de alguma forma. E a gente precisa fazer campanhas e dizer que essa é uma violência tão brutal quanto a violência sexual, por exemplo, ou outras violências, né? E eu não vejo isso acontecendo, e eu acho que isso não vai partir de outros atores. Eu acho que isso, o único ator que é capaz de fazer esse debate da forma que ele deve ser feito, certamente é a Defensoria. Então, acho isso um desafio fundamental que a gente tenha, né, de levar esse debate a público, de dar visibilidade, de dizer que essas coisas acontecem, de não ter medo de como vamos ser vistos por um senso comum, por uma opinião pública, porque isso faz parte da nosso trabalho contra-majoritário, de alguma forma, né? Então, agradecendo já nesse final, pedir desculpas ao André, acabei me estendendo um pouco aqui, porque realmente são muitas questões que a gente acaba tendo ânsia de falar em espaços como esse. Dizer que a gente vive um contexto negativo em termos nacionais para a infância e juventude. Essa semana a gente tivemos o presidente da República defendendo um trabalho infantil, a gente teve recentemente a luta contra a redução da maioridade, o tempo de internação, e a gente tem muito a caminhar dentro desse processo. Pode parecer que nesse momento a manutenção do status quo seja um maior desafio, né, não retrocesso, mas eu acho que dentro desse debate a gente tem que encontrar espaços para continuar avançando, para trazer aspectos, trazer a voz, trazer realidades da infância e juventude para todos esses processos, dizer que a área infracional, diferente muitas vezes da protetiva, não diferente da protetiva, porque da protetiva também temos muito nesse sentido, mas da área infracional é um espaço de construção de diálogo a nível institucional, mas para o defensor da atividade fim é um espaço de extremo embate, né? Quem não gosta de embate no seu dia a dia, realmente a área infracional não é o melhor caminho. E esses embates, por muitas vezes, parecem insolúveis, e a gente vê que não adianta muita coisa, mas talvez, sem perceber, a gente esteja construindo um futuro aí, em todos esses embates. E foi dessa forma que a gente superou o Código de Menores, que a gente construiu um ECA, e é assim que a gente vai construir o futuro desse país, que é, de alguma forma, o futuro da infância e juventude, né? Mais uma vez agradecendo, peço desculpas pelo avançado do horário, dizer que é uma honra estar aqui nesse espaço, doutora Gisele, André, um grande colega aí, uma grande referência nossa também. Fica aí o meu agradecimento. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno, sensacional. Você, nesse último dia de encontro, a gente ter o privilégio de ouvir tudo que você disse aqui. É algo sensacional. Eu só tenho a parabenizar. Você tem uma experiência absurda e significativa na área de infância e juventude. Muito, muito mesmo a contribuir com a Defensoria Pública, ainda, não só aos colegas mais novos, que chegaram há pouco tempo e que estão ocupando espaços mais recentemente na área de infância e juventude, como também a colegas um pouco mais de experiência na área de infância e que precisam ouvir palestras tão motivadoras como essa, como foi a sua, para conseguir avançar, para conseguir buscar uma melhoria para o nosso sistema. Eu sei que nós já estamos aí próximo ao nosso horário de almoço, mas eu não poderia de trazer rapidamente, tentar
É difícil o meu papel de tentar moderar tantos itens importantes que o colega Bruno trouxe. Já tivemos perguntas, recebemos aqui 2 perguntas que eu já encaminho para o palestrante, mas eu gostaria de fazer também uma reflexão com todos os que estão nos ouvindo agora, a respeito de alguns pontos que foram falados pelo colega Bruno. E talvez esses pontos para reflexão sirvam, Bruno, para que nós possamos, como defensores públicos da área, amadurecer, escrever sobre, criar teses institucionais e buscar também apoios, quiçá até mesmo políticos, para mudar a sistemática que nós estamos vivenciando. E um deles, me parece, que é a própria oitiva informal feita no âmbito do Ministério Público. Então, como que nós devemos pensar nos dias atuais com esse elemento informativo que consta nos respectivos processos de ato infracional e que muitas vezes até servem para que o próprio juiz ou mesmo o próprio membro do Ministério Público, em alegações finais, suscitem uma determinada tese com base naquilo que consta lá. Então, muitas vezes, o adolescente ele não confessa por ocasião do ato infracional, mas aí vem o juiz e reconhece uma confissão que foi feita lá na oitiva informal, né? Sem assistência jurídica adequada, etc. Então, me parece que nós temos que nos debruçar sobre esse instituto, ou mesmo sobre o seu fim da própria oitiva informal, ou mesmo a sua reformulação, talvez com a luta da criação da audiência de custódia. Me parece que também outro tema que nós temos que refletir, Bruno, Gisele e os demais, é literalmente sobre esse entendimento que nós até debatíamos antes de entrarmos na sala propriamente dita, que é a aplicação do princípio da intervenção precoce, né? Ontem isso foi debatido também com o Rodrigo, com o Marcos, etc. Mas como que nós podemos justificar que um processo que nasceu há 3, 4, 5 anos atrás, ainda talvez, 3 anos atrás, não marcado ainda pelo lapso prescricional, como que uma medida socioeducativa pode ser, de internação, por exemplo, pode ser aplicada diretamente na sentença, sem garantir ao adolescente o direito de recorrer em liberdade, sob a justificativa do princípio da intervenção precoce. Eu dava até um exemplo que eu tive a oportunidade de atuar, de um caso onde o processo estava concluso para a autoridade judiciária da infância e juventude há quase 2 anos para ele sentenciar. Já haviam quase 2 anos do término da audiência de instrução, e o feito com alegações finais nos autos, e concluso a autoridade para a sentença. E ele sentencia, interna, e aplica o princípio da intervenção precoce para negar ao adolescente que estava em liberdade o direito de permanecer nessa situação. Então, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E o que me parece que nós tenhamos um grande papel aqui não é apenas, Bruno, mudar o entendimento a nível de primeiro grau. Nós precisamos construir também um discurso, uma aproximação maior com o STJ, principalmente, que vem referendando com o próprio Tribunal da Bahia, inclusive, que vem referendando decisões como essas. Então, me parece que é algo muito preocupante. Eu também compactuo, Bruno, da sua preocupação e da preocupação com os demais palestrantes e moderadores que nos antecederam, com a bandeira da necessidade da Defensoria participar mais desse discurso de reformulação dessa medida socioeducativa em meio aberto. Então, me parece que talvez seja uma das grandes bandeiras da Defensoria no âmbito da atuação infracional, essa busca de uma reformulação do contexto atual. Não falo uma reformulação da legislação em si, eu falo uma reformulação do contexto atual, da própria execução dessas medidas em meio aberto, considerando que, se em Salvador, por exemplo, Bruno, que é a sua realidade, você já enfrenta grandes dificuldades com equipe técnica, com a vaga da infância e juventude já estruturada há um certo tempo, imaginem comarcas do interior, imaginem, e sequer tem vagas especializadas em infância e juventude. Então, onde, por exemplo, não existe no âmbito do CREAS
uma equipe própria para acompanhar e fiscalizar o cumprimento dessas medidas. Então, e isso faz, e esse é o meu grande temor, Bruno, que a ineficácia da medida socioeducativa em meio aberto repercuta num aumento de aplicação de medidas de semiliberdade ou de internação. Porque como o juiz ele entende que ele não tem opção, se ele aplicar a medida em meio aberto, não terá fiscalização, não terá acompanhamento, ele prefere aplicar uma medida de semiliberdade, ele prefere aplicar uma medida de internação, ou mesmo uma medida em meio aberto, mas de prestação de serviço à comunidade, e ele acaba abandonando a LA, por exemplo, que é uma medida tão importante para nós que atuamos na área da infância e juventude. Eu também faço uma ressalva de outro ponto que você tocou, já próximo de terminar minha fala, que refere à própria audiência de apresentação como primeiro ato do processo. Né? É uma discussão muito relevante, mas eu pondero que as justificativas que se dá para que a audiência da apresentação funcione como o primeiro ato do processo é a justificativa de que o adolescente poderia ter com essa audiência, com a sua oitiva, a possibilidade de aceitar uma proposta de remissão a ser oferecida nessa audiência. Mas observem que nada impede que nós possamos reformular o sistema atual, permitir que haja uma audiência de remissão, sem que o adolescente tenha propriamente que ser ouvido por ocasião dessa sua apresentação. Então, a remissão no direito brasileiro, ela não pressupõe uma confissão, né? Ela não pressupõe, como acontece, por exemplo, com o acordo de não persecução penal no âmbito dos processos de pessoas imputáveis. Então, me parece que nós poderíamos ter a chance de ter uma etapa preliminar de autocomposição, etc., se for interessante ao adolescente e a sua defesa, sem prejuízo de que ele possa ter o seu direito garantido de ser ouvido no momento adequado, de combater as teses e as provas que foram produzidas contra ele, por último, em razão do princípio da ampla defesa. Você também tocou, Bruno, em outro ponto mais importante, em outro ponto também muito importante, que você falou um pouco, e eu me preocupo bastante como defensor da infância e juventude, a interpretação decadente que nós estamos tendo do ponto de vista jurisprudencial em relação ao requisito da internação. Observe que até um certo tempo atrás, um dos requisitos da internação era a reiteração em atos infracionais. E aí se falava em pelo menos 3 atos infracionais para se justificar. Logo depois nós começamos a entender, e aí eu falo Supremo, STJ, etc., que não importaria mais a quantidade, bastaria a simples reiteração. E hoje nós já vemos decisões, por exemplo, eu trabalho com infância e juventude e vejo medidas de internação sendo aplicadas aqui na minha realidade, pelo fato do adolescente ter ações socioeducativas em andamento, ou mesmo pelo fato dele ter aceitado previamente autocomposições e remissão. Então, ele aceitou remissão e aí ele pratica um outro ato infracional, ainda que esse ato não seja grave, por exemplo, um tráfico de drogas, etc., e a medida a ser aplicada é uma internação. Então, isso é um absurdo. E aí se justifica que ele está reiterando, porque ele já teve uma remissão antes. Então, me parece que é algo que nós também temos que discutir, é algo que também nós temos que debater. Nós temos um caminho longo pela frente. Eu, como defensor da infância também, gostei muito, Bruno, da sua proposta. Quem sabe se nós não podemos, doutora Gisele, doutora Soraya, ter essa possibilidade, quem sabe, desse encontro, ou quem sabe termos uma revista própria para a área de infância e juventude, onde nós possamos escrever sobre infância e juventude, onde nós, talvez aí uma publicação anual dos defensores da infância e juventude, onde nós poderemos usar esse espaço na nossa escola superior para debater, para discutir e para externalizar, inclusive, a outras defensorias, encontros tão importantes como nós tivemos hoje. Então, eu vou passar ao palestrante aqui agora algumas perguntas que nos foram encaminhadas. A primeira pergunta foi da doutora Roberta Cunha de Oliveira, ela é defensora pública da comarca de Nazaré, e ela faz uma pergunta ao palestrante. Ela pergunta: Bruno, você vê a possibilidade de práticas restaurativas na área infracional, mais que trazer o contraditório para os institutos despenalizadores?
Continua perguntando ela, seria a atuação na execução da MSE em meio aberto uma ponte, uma possibilidade para a implementação dessas práticas, já antes ou durante o processo de conhecimento? Bruno, talvez seja melhor se você tiver como fazer uma pontuação dessas perguntas aí, e aí depois eu te dou a fala e você responde todas elas de uma vez, certo? Essa primeira foi em relação à possibilidade de uma maior composição em relação de práticas restaurativas em relação à infância e juventude. Se você vê a medida em meio aberto como uma porta aberta para essas possibilidades. Uma segunda pergunta que nos chegou aqui foi a pergunta do Dr. Marcos Cavalcante Sampaio, defensor público da infância e juventude de Camaçari. E Marcos fala, Bruno, na década de 90, a atuação do Ministério Público foi decisivo para a implementação dos conselhos tutelares em milhares de cidades do Brasil. Você acha que chegou a hora da Defensoria ser decisiva para a implementação dos programas municipais de execução de medidas socioeducativas em meio aberto em várias cidades do país? E ele conclua, eu penso que a qualidade do cumprimento da medida socioeducativa em meio aberto pode levar, 1, a redução de mortes violentas pela juventude, 2, a redução da repetição de atos infracionais, 3, a promoção individual e social dos adolescentes em conflito com a lei. Ele dá um exemplo também, Bruno, que na realidade de Camaçari, entre 2015 e 2019, dos 212 adolescentes que cumpriram medida socioeducativa em meio aberto de baixa qualidade, 25 já foram mortos. E ele tem com ele essa comprovação. Então, resumindo a pergunta do Dr. Marcos, se chegou a hora de a Defensoria ser realmente o instrumento decisivo para essa implementação desses programas municipais em meio aberto. Também a colega Laissa Souza de Araújo faz um comentário a respeito da brilhante palestra, excelentes reflexões do nosso palestrante, e ela também justifica, Bruno, que ela acha importante a Defensoria capitanear o debate acerca do homicídio sobre adolescentes e jovens, dando esse recorte racial. Então, Bruno, você tem a palavra aí para responder essas indagações que lhe foram formuladas. Obrigado, André. Dizer que eu comungo com tudo que você pontuou aí em relação ao oitivo informal, né? E pensar em relação ao oitivo informal, que muitos promotores formalizam o oitivo informal e juntam no processo, né? O que parece ainda mais absurdo, porque aí não é uma questão de direito, é uma questão de semântica, de português. Se é oitivo informal, ela não pode estar dentro do procedimento, né? Mas vamos lá para as perguntas. Sobre as práticas restaurativas, eu tenho muito receio de como elas seriam aplicadas no procedimento de apuração de ato infracional. Isso, inclusive, são reflexões que eu trago do professor Emílio Garcia Mendes, né? Que as práticas restaurativas, elas não podem ser uma opção ao adolescente que seria aplicada uma medida de advertência, né? Que as práticas restaurativas, elas precisam ser uma alternativa ao adolescente que ia cumprir uma medida de internação, ao adolescente que ia cumprir uma medida de liberdade assistida, ou ao adolescente que iria cumprir uma PSC. E eu não acho interessante que a gente cumule a ideia de práticas restaurativas com o cumprimento ainda de uma medida socioeducativa. Eu acho que são coisas distintas. E a minha preocupação vai muito de uma reflexão que eu faço em relação à área criminal das medidas cautelares, né? Ou seja, quando as medidas cautelares foram implementadas no CPP, a ideia era o seguinte, a gente vai prender menos agora, porque a gente vai, ao invés de prender, aplicar uma medida cautelar. Na prática, o que é que se viu? Estamos prendendo da mesma forma, aquele preso que seria liberado sem nenhum tipo de ônus, agora é liberado com a medida cautelar. Então, o meu medo é exatamente esse, né? Ou seja, o adolescente, isso não vai ser uma alternativa ao adolescente que cumpriria alguma medida socioeducativa, e na prática a gente vai criar um ônus de situações, às vezes, que não necessariamente precisaria de uma intervenção nesse sentido. Então, eu sou a favor das práticas restaurativas desde que elas sejam uma alternativa às medidas socioeducativas, mas não como algo que traga um ônus a mais
para os adolescentes que, em tese, não há uma necessidade clara de intervenção nesses casos. Em relação ao meio aberto, eu comungo plenamente do que o Dr. Marcos colocou. Eu acho fundamental que a gente balize, que a Defensoria tente, de alguma forma, entrar nesse diálogo aí para a implementação dessas medidas em meio aberto. Tese, eu acho que o Ministério Público também, Marcos, eu acho que ele também tem muito porquê de implementar essas medidas, né? Eu não acho, nesse caso, o Ministério Público seria um ótimo parceiro mesmo, né? Inclusive, aqui em Salvador, eu sei que o Ministério Público faz alguns diálogos com os CREAS e tudo mais. Eu acho que a gente, nesse caso, poderia unir esforços inclusive, nessa implementação. E aí você levanta a questão dos planos municipais, socioeducativos, né? Lembrar que Salvador teve o seu plano municipal socioeducativo, acho que há um ano atrás, mais ou menos. Salvador, a capital, né? Então, acredito que o interior, a maioria das comarcas do interior não tenham esses planos socioeducativos, que, na verdade, são amarras ali legais que são o início de uma política pública, né? Então, são fundamentais que a gente tente dialogar em cada município, em cada comarca, como implementar esses planos municipais, que pode ser o começo de um espaço de diálogo, né? Eu participo, por exemplo, aqui em Salvador, da Comissão Intersetorial do SINASE, que discute o sistema socioeducativo do ponto de vista do Estado da Bahia. E tem sido um espaço em que eu consigo fazer articulações, que eu consigo levar ideias e discutir, porque se criou a partir dessa exigência. Se o plano municipal, por exemplo, e eu acho que é necessário que se crie a partir disso um comitê ou uma comissão para se discutir a execução desse plano, talvez seja o espaço de você aproximar e ter uma atuação mais integrada com a própria rede. Sobre a questão dos homicídios, né, dos adolescentes, você tocou num ponto que eu acho que é central e que faz parte da execução das medidas em meio aberto, que é o fato de que eu tenho visto muito isso na prática, na realidade, que os adolescentes que, de alguma forma, eles são vistos pelo aparato estatal como institucionalizados, ou seja, ligados a alguma instituição, ou seja, o adolescente está em cumprimento de medida, o adolescente é acompanhado pela Defensoria, pelo MP, pelo Judiciário. Esse policial tem um receio de fazer algo com esse adolescente, porque ele sabe que, de alguma forma, aquilo pode dar problema para ele. Então, o acompanhamento próximo de uma medida em meio aberto, muitas vezes é a vida desse adolescente que pode ser salva. Porque o policial vai pegar, por exemplo, esse adolescente na abordagem e vai ver que ele tem uma carteirinha do CREAS, que diz lá os dias que esse adolescente vai sendo atendido. Eu vou mexer com um adolescente que está sendo atendido com CREAS, isso vai dar problema para mim, entendeu? Então, eu vejo muito do ponto de vista preventivo em relação a essa violência do Estado para com os adolescentes, essa necessidade de um acompanhamento mais próximo desse público, de uma institucionalização desse público, para criar um certo receio de qualquer tipo de violência com eles. E eu acho que o meio aberto tem uma função essencial nesse processo. O recorte racial que Laísa trouxe aqui sem sombra de dúvida, é fundamental, né? E aí lembrar que a Defensoria Pública do Estado publicou nesse ano um relatório do sistema socioeducativo, né, dos adolescentes em cumprimento de internação, e lá se relatou que mais de 90% dos adolescentes que cumprem a medida de internação em Salvador são negros, né? Estão em condições de extrema vulnerabilidade econômica, são adolescentes que muitas vezes têm um trabalho que é um trabalho que sequer condiz com sua condição de adolescente, são adolescentes que estão fora do ensino formal, porque não conseguem conciliar o trabalho com a escola, ou porque desde muito cedo é dito para eles que eles têm que trabalhar, então a escola não é algo visto como uma alternativa viável para eles, e sim o trabalho, né? E eles assumem uma vida adulta ainda muito adolescente, né? Então muitos deles já têm filhos, já têm família, já têm que sustentar a própria casa, a própria mãe. E eu acho que essas discussões devem permear, inclusive, os processos, né? E aí eu vou remontar algo que eu falei durante a minha apresentação, que é a discussão sobre culpabilidade dentro do procedimento de apuração de ato infracional. E aí talvez seja o espaço adequado para trazer todas essas questões. E só mais uma coisinha,
Em relação ao que você falou, André, das medidas em meio fechado, principalmente a internação, eu acho que a Defensoria Pública tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente, esse ano, vai estar inaugurando, já está próximo de inaugurar uma casa em Vitória da Conquista, né? Onde vão ter, acho que, 40 ou 50 vagas de adolescentes para cumprir medida de internação. Hoje, a gente tem todas as unidades abaixo da capacidade. E, de fato, a internação de Vitória da Conquista atende à ideia de regionalização do nosso sistema. Ótimo, não tem nenhum problema nisso. Mas, ao mesmo tempo que se criam essas vagas, eu acho que a gente precisa discutir onde que vão se fechar vagas. Porque se a gente não tem um sistema lotado e a gente está criando vagas, a gente tem que fechar em algum lugar. E aí a gente percebe, por exemplo, que a Casa em Salvador é uma unidade que foi construída em 1978, que tem condições físicas que não condizem nem com a ideia do estatuto, nem da lei do SINASE, e que ali os meninos, os adolescentes, cumprem medida socioeducativa de uma forma precária pela própria estrutura física da unidade, né? Então, aí a gente fazer essa luta também de não achar que criar novas vagas seja a solução do problema, mas sim regionalizar, fechar vagas aqui e abrir vagas lá, né? Talvez seja essa ideia, e pensar na ramificação do sistema socioeducativo a partir do meio aberto, né? Porque se a gente tem um meio aberto confiável, o juiz do interior, não, como você falou, ele não precisa aplicar a internação, porque ele vai pôr aqui, eu vou aplicar, vamos dizer, meio aberto e vai funcionar, ou então vai ter uma semi-liberdade próxima, que ele, aquela semi-liberdade faz um ótimo trabalho, que é o caso de Vitória da Conquista, então o juiz já confia, não tem pouquíssimos adolescentes de Vitória da Conquista em Salvador, porque a semi-liberdade atende às finalidades, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado até no debate público disso, para a gente não criar uma quantidade maior de internações, como é, por exemplo, o caso de São Paulo, né? São Paulo melhorou absurdamente o sistema, né, que da época da FEBEM para a Fundação Casa, mas criou milhares e milhares de vagas, e hoje mais de 50% dos adolescentes internados do Brasil são do estado de São Paulo, né? E não é isso que a gente quer enquanto Defensoria Pública. Então é isso, Bruno. Agradecer mais uma vez a todos vocês pelo espaço, pelo debate, agradecer a nossa coordenadora incansável, doutora Gisele, parabéns por um encontro tão importante quanto esse. Realmente são só elogios, e elogios merecidos. Nós sabemos do esforço que é fazer algo nesse sentido. Agradecer também, Gisele, a todo o pessoal da CMO que conseguiu colocar isso em prática, né? Isso é uma novidade que, com certeza absoluta, vai vir para ficar. Esses encontros facilitam ainda mais o nosso contato. Agradecer a todos vocês, agradecer ao meu colega Bruno, e devolvo para você, Gisele, a palavra para fazer a conclusão e o encerramento desse encontro e dessa palestra também. Obrigado. Bruno, você quer fazer mais alguma consideração? Só me despedindo, agradecer a você, Gisele, que é a nossa coordenadora aqui da Dedica e que tem feito um trabalho brilhante. É uma coordenadora que, com qualquer questão que você leve a ela nunca tem um não, né? E eu acho isso uma qualidade, às vezes, rara e tão importante, né? Então, ela sempre diz, não, vamos tentar, vamos procurar uma alternativa, vamos fazer acontecer aquilo que a gente leva para ela. Então, eu queria agradecer o convite e queria agradecer também a sua gestão à frente da nossa especializada e, assim, é muito claro os avanços que nós tivemos nesse período e na área infracional também, né? E está aí o HC coletivo que a gente festejou essa semana para comprovar o que eu estou dizendo. Na verdade, eu é que agradeço. Eu costumo dizer que, quando falam da coordenação, eu digo, gente, acreditem, eu não sou só, eu sou todos os defensores da Dedica, e isso eu falo com o maior orgulho, né? Hoje, graças a Deus, a Dedica é composta por defensores extremamente comprometidos e que realmente levam a sério o seu trabalho. Bruno, eu estava anotando várias coisas, André, para comentar, porque é impossível não comentar as falas de Bruno, porque é nossa realidade e é coisa que a gente tem que fazer enquanto defensor. Mas tem duas aqui que eu desisti pelo adiantar da hora, mas tem duas ressalvas que eu quero falar. Uma, André falou com relação à produção literária. A nossa escola, ela tem um selo editorial. Então,
nós precisamos escrever, defensor precisa escrever, né? A gente vai lançar agora a nossa revista da infância, né? Que eu segurei porque achando que a pandemia ia passar, mas não vai passar, assim, vai passar, né? Mas vai ter que fazer mesmo virtualmente, enfim, e a gente vai ter que lançar a revista, mas tem também a produção literária, né? Então, para quem tiver interesse, tem aí o selo editorial da SDEB. E com relação, Bruninho, uma coisa que você falou que me angustia muito, que é a falta da defensoria pública na legislação da infância, né? Na verdade, quem me conhece sabe que isso é uma das minhas maiores angústias. Não tem defensoria pública no ECA, a defensoria pública no SINASE, muito pouco, certo? Então, assim, tudo que nós conseguimos até agora foi por luta e foi por decisão judicial. Nossa presença, ela realmente foi imposta. Os colegas do Rio de Janeiro, o Frásia que antecedeu o Bruno, pode falar aí, o Frásia não podia entrar na unidade de acolhimento, né, porque não era papel da defensoria ir na unidade de acolhimento. Acho que o Bruno sabe dessa história. Tentaram impedir, eu acho que o pessoal de São Paulo, entrar nas unidades. Então, assim, a nossa presença é realmente, nossa dia, né, nós nos fazemos presente, é por briga mesmo, como o Bruno falou. Eu acho que quem não gosta de embate não pode ficar na área da infância, né, porque a nossa vida, nosso dia a dia é um eterno embate. Então, assim, isso eu levo direto, Bruno, isso para as reuniões do CONDEG, para a ANADEP, que eu também já fiz parte, levei para você, quando você foi coordenador lá da ANADEP. Nós precisamos realmente parar, ter uma estratégia de atuação na legislação da infância com relação à defensoria pública, não é? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que isso me angustia muito, tá? Então, assim, eu tinha que fazer praticamente um desabafo aqui. Gente, estamos aí, encerramos, acho que com chave de ouro, tá? O nosso terceiro encontro de defensoras e defensores públicos do Estado da Bahia, com 6 Quero agradecer muito a doutora Soraya, que oportunizou, né, e acreditou nesse encontro. Esse foi o primeiro, então, realmente, essas ferramentas digitais, nós fomos muitas, como é que seria a melhor forma, e graças a Deus eu acho que deu certo. As palestras estão aí gravadas, para posteriormente os defensores públicos que quiserem assistir. Agradecer ao defensor público geral também, que acreditou, né, que a gente ia fazer esse encontro de uma forma brilhante, e agradecer a todos os palestrantes, a todos os moderadores que aceitaram esse desafio, e aos colegas, né, que foi tudo feito com muito amor, muito carinho, muito respeito, aos colegas da infância, para o nosso dia a dia. Foi um encontro pensado muito na prática da defensoria pública, né, no dia a dia do defensor. Então, eu agradeço, vou finalizando, agradeço muito esse encontro. Obrigada, Bruno, obrigada, André. E obrigada, colegas.